na tua mão. Yeah! Olá, boa tarde, está no ar o SBT e você, dia 22 de abril, não esquece essa data não. Eu sou o Marcos Franzoni, você já me conhece de outros carnavais, não é verdade? Bem, hoje nós teremos um programa especial com histórias emocionantes de pessoas que venceram uma doença grave. Vamos contar tudo isso daqui a pouco. Senta aí na cadeira, no sofá, na cama e vem com a gente dar uma olhada nos destaques de hoje. O maior milagre era levantar e era falar para as pessoas que existia uma esperança, que a esperança não vem de nós, a esperança vem dele, de um Deus que existe. Só quem passa realmente é quem entende, né? O que é voltar a caminhar, a sentar, a ter forças para recomeçar de uma maneira muito melhor. Mas o câncer é câncer e ponto. A gente estava até conversando, um dia chuvoso não é um dia feio ou um dia bonito, é um dia chuvoso. O que a gente põe em cima desse dia é que faz o diferencial. Me procuram porque aqueles pequenos probleminhas, para elas, assim, elas veem o meu como um grande problema e eu não me abalo com isso. Então, elas querem pegar um pouco dessa força, dessa energia para saber lidar com os pequenos problemas, que são menores, entre aspas, né? O teu nome é força e luz pro meu andar. Tu quebras as cadeias, livre sou, vou avançar. E o teu amor não falhará, em tua graça eu creio. Tudo é possível, pois eu confio só em ti, Senhor Jesus. Tu estás vivo e a liberdade está em ti, Senhor Jesus. Legal, a nossa trilha sonora hoje é com o grupo Ministério Avivar. Todo mundo de Floripa. Todo mundo de Floripa. Fernanda, né? Isso aí. E o Thiago. Isso. Apresenta o resto da turma aí, A gente tá rapidinho. aqui também com o nosso, que canta também, o Gustavo, o Gessé, que é parte da nossa igreja também, a baterista é pastor lá dos jovens. E esse aqui é o Eliezer Becker, que é o nosso tecladista. Olha só, esses caras têm só 100 milhões de acessos lá na página no YouTube e tal. Uma das músicas tem 50 milhões. Sucesso nacional. Turma daqui com sucesso nacional. Daqui a pouco eu converso mais com eles para saber um pouco mais da história da banda e para a gente conhecer um pouco melhor essa turma. Mas antes, rapaziada, a gente começa o programa falando de um assunto que é mais espinhoso, mas é também muito interessante. É bom que todos tenham a consciência e conheçam a história de vocês. Eu estou aqui com a Nara, né? Deixa eu até pegar o nome completo aqui no meu papelzinho, aqui, ó, minha colinha. Nara Schitz, Karina Dutra Gariglio, e também com o Ney Miller, que é o doutor médico, né, que vai falar com a gente hoje. Bem, resumindo a história, essas duas moças aqui tiveram ou têm câncer, né? Tu tiveste, né, Nara? Eu vivenciei. Vivenciou o câncer. Isso. Já tá... Passou? Eu digo que eu não vivenciei. Eu tive um diagnóstico, mas a minha cabeça funcionou como se eu não tivesse. Agora tá legal. Foi no rim, né? Isso. Tirei o rim. Pegou Tirei o fígado e tal? Tirei o rim. Tudo certo. Tudo certo. E contigo, Karina? Começou no intestino, foi para o fígado e atingiu os 2 pulmões. E hoje a doença está controlada, né? Não tem nada ativo, mas eu estou ainda em tratamento. É sempre, o doutor até pode ajudar a gente, é sempre complicado falar em cura, né, tão precocemente, né? Se fala em tratamento, controle e tal. Sim, se fala muito em tratamento, mas a cura que a medicina tradicional fala é depois de 5 anos sem o câncer.
teve a cura ali, mas daqui a 5 anos não voltou, não teve metástase, não teve uma recidiva, e daí a gente considera como cura. Alguns cânceres a gente joga lá para 20 anos, mas falar em cura em si, normalmente a gente não fala, a gente fala em controle mesmo. Ou seja, o paciente ele vai, ao longo de 5, 10 anos, enfim, dependendo do câncer, vai fazendo exames, vai controlando. Sim, vai e tal. acompanhando para ver se tem algum sintoma a mais que apareça, ou faz os exames de novo para ver se tem algum pontinho a mais que apareça, que é alguma coisa diferente, que não estava ali antes, ou qualquer coisa parecida com isso. Legal, daqui a pouco o Dr. Miller vai conversar com a gente também sobre outros assuntos, prevenção, boa alimentação, exercício físico, toda essa coisa que ajuda a nossa saúde, né? Mas eu quero conhecer especificamente a história de vocês duas antes. Nara, quando foi, quando começou, quando aconteceu? Me resume. 2013, eu estava vivenciando um momento bem especial de trabalho e no meio de uma inauguração eu senti dores, já vinha me automedicando há um ano mais ou menos. Ah, que mania, né? Cólicas, vamos tomar Postan e vários outros remédios, né? A dor espera, né? O resto a gente continua. E fiz uma tomografia e foi diagnosticado 14 centímetros, pegando o rim direito. E o interessante, e talvez por isso que eu esteja aqui para falar, é que eu não vivenciei a doença. Eu tive muita fé, né? O pessoal gospel tá aí. Eu tive muita fé, eu tive muita coragem. E hoje eu vivo para passar para pessoas que é possível, desde que a tua cabeça ajude nesse trabalho. Você estava ali com algo físico, mas na tua cabeça não estava? A minha cabeça não estava. A minha cabeça, ela viveu, ela ouviu, ela sentiu coisas que ela jamais viria, sentiria, ouviria, mas do lado positivo. O abraço, as palavras, as mensagens, as flores, coisas que a gente tem que valorizar. Então, eu digo que foi um momento muito especial. Hoje eu faço atendimento a pacientes terminais, também tentando mostrar para eles que tendo vontade, força, fé, coragem, é possível. Karina, a tua história, em resumo. Coincidentemente, também em 2013, em dezembro, eu descobri um tumor no intestino. Aí foi retirado um pedaço do intestino. E meses depois, quando eu estava tentando, depois da quimioterapia, do tratamento, tentando voltar à vida normal, eu descobri uma metástase no fígado. Sim. E aí voltei a fazer cirurgia e quimioterapia e aí tive várias recidivas e várias cirurgias para tirar os tumores e fazer ablação no fígado. E o ano passado, após a 4ª cirurgia, eu fui fazer os exames e descobri nos 2 pulmões. E aí complicou. Aí eu digo, poxa vida, né? Será que agora eu vou ter saída? Será que... Mas eu acreditei, né? Os médicos dizendo que já tinham feito de tudo possível. Que não tinha mais jeito. Mas eu digo assim, não, acho que existe cura, existe milagre e eu vou buscar o meu caminho. E busquei um caminho da espiritualidade, além da fósforo, além da medicina convencional. E em dezembro os tumores tinham desaparecido. Aliás, é bom, daqui a pouco a gente vai tratar um pouco mais sobre essa questão da fósforo. Tem a advogada Flora que vai falar também sobre esse assunto. Tu usas, né? Sim. E, por enquanto tem funcionado, né, na tua opinião? Tem funcionado. Desde quando eu comecei a introduzir ela no meu tratamento, eu só tive resultados positivos, mas é um conjunto, né? Eu não atribuo o sucesso só a fósforo, mas o sucesso da medicina tradicional com o lado espiritual e a principal ferramenta que sou eu mesma que me ajuda muito, né? Ah, legal, porque, doutor, as duas, cada uma na sua vibe, digamos assim, tem um aspecto emocional aí muito grande para enfrentar a doença, né? Um positivismo diante da doença. Sim. De que forma, há alguma comprovação científica de que essa motivação possa, de fato, curar ou ajudar a curar? Sim, há comprovação científica. Inclusive, eu li um trabalho há uns 3 meses atrás. Eles fizeram com ratos e era com ratos que tinham um controle. Quando o paciente com câncer ele tem algum controle sobre o tratamento, sobre a doença, ele tem a tendência de conseguir um percentual de cura melhor do que o paciente sem nenhum empoderamento sobre aquela doença. Por exemplo,
É importante fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, sem dúvida nenhuma, mas tem a parte do paciente que ele tem que fazer, porque paciente que simplesmente desiste, esse paciente tem a tendência a fazer a quimioterapia, fazer a radioterapia, mas ela não dá certo. Ou seja, quem se entrega acaba... Exatamente. Então, por isso que tem que trabalhar muito o lado psicológico, o lado emocional, o lado religioso, tudo em conjunto, não é um fator apenas. A gente tem que pensar que o câncer é assim, ó, é uma guerra. Tem a célula cancerígena e o sistema imune. O que acontece quando dá o diagnóstico de câncer? A célula cancerígena começa a crescer quando o sistema imune cai. Nesse momento, eu tenho uma célula cancerígena evoluindo no meu corpo. Todo mundo tem, só que o nosso sistema imune é bom o suficiente para ir lá matar. O que acontece? O sistema imune caiu, das duas, o sistema imune caiu por diversos motivos. Pode ser, a gente poderia pensar só na alimentação ou só no exercício físico, pode ser pelo estresse. Pacientes, no momento do diagnóstico, de 3 a 6 meses anteriores, normalmente tem alguma quebra muito grande na psique, de estresse, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu o emprego, alguma coisa assim. Ou seja, além de ajudar a curar, o mau humor, digamos, ou o mal... Causa. Acaba causando a doença também. Ajuda a causar. Não foi ele o causador. É um desequilíbrio, Não foi né? ele o causador, mas desequilibrou a balança que estava funcionando. Dá uma oportunidade para que apareça... Exatamente. Na guerra, baixou o sistema imune e daí o câncer começou a crescer. Bacana. Daqui a pouco eu converso mais com todos, tá? E até vou querer ouvir a opinião do pessoal que é da turma gospel, tal, da igreja, que a gente falou de um pouco de fé e tal, de positivismo. Antes a gente vai mudar um pouco de assunto. Fim de semana pede, obviamente, boa comida. Quem sabe um café da tarde, agora que as temperaturas estão caindo. E que tal uma cuca? Sabe o que é cuca? Combina, né? Tradicional doce da culinária alemã. Ela está ganhando novas versões e sabores. Em Balneário Camboriú. Tem até acompanhamentos inusitados. Olha só. Uma matéria para dar água na boca. A tradicional cuca alemã ganhou novas versões e sabores. Desde dezembro, Balneário Camboriú conta com uma cucaria, um espaço destinado para saborear o principal doce da cozinha germânica. Nós trouxemos sabores diferentes, né? Cucas especiais, gourmets, como são chamadas. São diferentes recheios. Você já pensou em provar uma cuca de manga com pimenta? E que tal uma cuca com cebola roxa caramelizada com farofa de linguiça? Tem a cuca banoffee, feita com banana, doce de leite, merengue suíço e canela. E a cuca de limão siciliano? Nem se fala. São adaptações inusitadas e deliciosas. Você pode participar e também acompanhar toda a preparação da cuca. O Alfredo está aqui comigo e vai nos mostrar agora a cuca de queijinho com redução de vinho e frutas vermelhas. Essa que levou ele à premiação, né, Alfredo? Como é que está sendo aí o preparo? Sim, agora estou finalizando, estou colocando a redução. A cuca já está pronta, a cuca de queijinho. Estou colocando agora a redução. Essas combinações surpreendentes dão um toque especial à cuca. Cada prato é preparado com muito cuidado. Dedicação que surgiu depois que o chefe Alfredo participou de um concurso nacional em 2014. E a cuca fica mais deliciosa quando ela é acompanhada de uma boa bebida. Nós vamos servir uma cuca de uva Bordeaux, né, acompanhada de um Bordeaux demi-sec, um vinho Bordeaux demi-sec. Mas a gente pode também harmonizar as cucas salgadas com cervejas artesanais, ficam muito bem. E as cucas, a cuca, por exemplo, salgada de cebola caramelizada, ela vai muito bem com o vinho branco, também mais seco. Fica aí então a dica e agora a gente vai ao sacrifício, né, André? Vamos provar então aqui a cuca junto com o vinho. Aqui, o cheiro das cucas faz lembrar a casa da avó, um aroma especial que nos remete ao passado e um sabor delicioso. Doce ou salgada, tradicional ou novidade, a cuca continua fazendo muito sucesso. Então, tenha um bom apetite. Depois deste delicioso VT, com cuca alemã e tudo mais, cheia de acompanhamentos, eu volto ao papo aqui com os meus convidados, com a Nara, com a Karina e com o Dr. Ney Miller.
Agora, vamos entender um pouco melhor o teu trabalho de hoje, Nara. Que veio, obviamente, em decorrência de tudo que tu passou. Eu digo que eu passei a dar valor ao que tem valor. Eu resgatei a essência da família. Tem um versículo, independente da religião, que fala: ensina a criança no caminho em que deve andar e nunca se desviará dele. E eu acho que quando eu vivi isso, eu resgatei isso para mim. E numa conversa, uma mãe muito desesperada me disse: olha, minha filha está com um diagnóstico assim, tu não pode tentar ajudá-la? E a minha conversa com ela 3 dias, até tem uma foto com a Giovana, ela 3 dias sem falar com o médico, sem comunicar, ela estava muito em fase, diziam que era terminal. E a minha conversa ajudou a Giovana a entender que é possível. Tem uma foto lá, ó, essa daí? Isso, essa é a Giovana. A Giovana está 1 ano e 2 meses com leucemia aguda, conseguiu transfusão de medula óssea, ficou muito tempo internada em fase de isolamento, fez transfusão de medula em Barretos e ela conseguiu. Mas talvez a minha história, ou a história de muitos que entende que é possível, né? A coragem, a fé, eu digo que não é o que acontece, mas é como a gente reage diante das coisas, ajudou. E aí eu entendi que tinha um propósito muito maior, né? E a Nara, que tem um outro tipo de trabalho, passou a fazer esse voluntariado, a ir a hospitais, a conversar com pacientes, a conversar com pessoas. E essa conversa ajuda as pessoas a entender que é possível e é possível sim. Mas aquela tua correria de antigamente, que acabou te levando ao estresse e eventualmente ao câncer, aquilo ali continua ou a tua correria está um pouquinho mais baixa? Com certeza não. A gente passa a ter mais tempo para a família, para os sobrinhos, para os amigos, a dispor do tempo, às vezes, para conversar com... Eu digo que o trabalho voluntário, ele não é simplesmente você ir à ação e fazer. Senta meia hora com o teu porteiro, dá uma cesta básica, sai na Páscoa distribuindo ovos por onde você está. Nesses dias eu tomei café com um guardador de carro e 20 dias depois eu fiquei sem bateria e essa pessoa me ajudou a fazer o carro pegar. Nada, tá isso aí, eu tenho um cabo aqui, já resolvo. Então esse é o sentido, né? E eu acho que às vezes é importante a gente vivenciar, eu estava falando isso para eles, que hoje tudo que acontece comigo eu vejo que era o propósito. Era para acontecer, não foi em vão, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm um pouquinho de entendimento para parar e dizer, né? Veio isso para uma coisa muito maior e muito melhor. Então, eu digo para as pessoas que estão assistindo, qualquer coisa que aconteça contigo, não reclame, né? Pegue isso, introduza e diz: isso está fazendo eu ser quem eu sou hoje, né? Eu amadureço, eu evoluo, eu contribuo, né? Para outras histórias. Legal. Karina, como é que foi a tua família nessa história toda? Como está sendo a tua família, né? Como é que eles te ajudam, não te ajudam? Minha mãe e minha filha são a minha base, né? A família acaba sendo realmente elas a base. Mudaram, né? Porque eu acho que a doença vem não só para modificar a gente, como o nosso meio, né? Então, elas modificaram junto comigo, amadureceram, né? E a gente descobriu um mundo onde... Tem uma foto lá, aquela lá é a filha? Isso. Como é o nome dela? É Maria Eduarda. Maria Eduarda lá, ó. E a gente começou a fazer parte de um mundo que a gente achava que não existia ou existia para os outros, né? Aquele mundo de sofrimento, né? Então, eu entrei nesse mundo, mas eu aprendi que esse mundo pode ser muito bonito. E que a doença me ensina e é minha amiga todos os dias. E ela todo dia ela me ensina e faz eu sair da cama e me mostra o céu, me mostra o mar, me mostra o sorriso da minha filha. E todos os limites que eu vivo são pequenos, porque eu acho que o milagre já existe, que é o milagre de estar aqui hoje, né? Então, eu acredito em milagre e acredito em cura, sim. Doutor, além desse clima bom aí que elas trazem e que estão utilizando no combate à doença, existem outras coisas que podem nos fazer nos precaver, nos prevenir de doenças? Não só do câncer, mas de outras doenças? Sim, a prevenção de todas as doenças é muito parecida, né? É alimentação, exercício físico, é manejo do estresse, é um equilíbrio do sono. É tudo muito parecido. Para prevenir um câncer, cuida dessas 4, 5 áreas. Para prevenir uma pressão alta, é da mesma maneira. Na verdade, é um corpo saudável, fica menos predisposto a ter qualquer tipo de doença. É simples assim. Facinho? É simples, eu não estou falando que é fácil, né? Eu estou falando que é simples. O mais difícil deve ser segurar o estresse, né, do dia a dia, o mundo anda meio corrido, né?
Mas o estresse é uma questão de como tu vê as coisas, né? Não como as coisas te acontecem. Por exemplo, as duas meninas, a gente estava conversando, o câncer foi uma das melhores coisas que aconteceram na vida delas. Porque elas viram como um aprendizado, foi o momento que elas mais cresceram como ser humano. Conseguiram ver a coisa por outro lado. Exatamente. Eu digo que eu tive um diagnóstico, mas eu não vivi esse diagnóstico. E tem muitas pessoas que não têm o diagnóstico, mas vivem um câncer. Vive a depressão, vive o relacionamento, vive a falta de amor, vive a tensão no trânsito. E isso faz a vida delas não ir para frente, né? Então, a gente está aqui falando de uma doença chamada câncer, né? Mas isso serve para qualquer outro diagnóstico, né? Eu acho que a vida, tu tem que ser um pouco mais... Quando eu falo assim, eu leio o livro de autoajuda, as pessoas me olham e dizem assim, nossa, tu lê um livro de autoajuda? Leio, porque me faz muito bem. É a partir dali que eu consigo tirar vários caminhos mais curtos, né, para defender o meu estresse, porque a gente tem problema, todos temos, né? Mas a maneira que a gente reage diante desses problemas é que vai fazer a diferença na nossa e na vida de quem a gente também convive. E eu digo que a doença, às vezes, ela tá no meu corpo físico hoje, mas ela não tá no meu lado espiritual, na minha mente. Então, eu não me sinto doente. E isso é muito importante. Você ter consciência de que teu corpo tem algum problema, mas a sua alma não. Então, você vive o dia como único hoje. A gente vai falar um pouco mais de coisas espirituais da alma e tal, daqui a pouco com essa banda aqui que toca. Vocês fiquem aqui, por favor, não saiam desse sofá. Eu vou chamar um intervalo e já volto, tá? Olha só, pessoal, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no SBT e Você. Agora a gente dá uma paradinha. Daqui a pouco a gente conversa com a turma aqui da banda, do Ministério Avivar, né? Que vão trazer um sonzinho bacana para nós. Aproveita essa paradinha para tomar um cafezinho. Eu vou aproveitar a pausa por aqui, porque olha só o que tem aqui comigo. Que delícia! Biscoitos Zezé. Não tem quem não goste, né? Eu, por exemplo, adoro. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família.